Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e hoje o vídeo tá cheio de coisa. Governador do estado que eu moro, Romeu Zema, decidiu premiar duas figuras com a medalha da Inconfidência Mineira. Olha, é realmente preocupante ver o nível do cidadão, o que a pessoa é capaz de fazer para agradar, para bajular. Né? Para mim, ele premiou dois traidores, daqui a pouco eu falo quais. Vou falar também do Estadão, que divulgou algo grave para o governo Lula, e também aqui mostrar para vocês o vídeo, né, do ex-dono de uma afiliada da Jovem Pan, confessando que financiou ali atos. O assunto era 8 de janeiro, ele está me dizendo que não, que era outro dia aí e tal, mas a emissora já rompeu com ele. Vou falar disso tudo mais antes, quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Manda o like, não gostou, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar de cada assunto que eu vou abordar e se puder, compartilhe para que mais pessoas venham para cá. Bom, pessoal, então nesse dia 21 de abril, dia de Tiradentes, tivemos homenagens em Minas, e vai dizer aqui uma matéria que em Ouro Preto, Zema entrega medalhas da Inconfidência a Temer e Sérgio Moro. Ex-presidente e o senador foram escolhidos pelo governador mineiro para receber a tradicional homenagem. Né? Outros 170 também receberam e algumas instituições foram agraciadas. Mas assim, é inacreditável. O Zema até disse ali algo que eu concordo plenamente. Vejam bem, os avanços que temos como nação começaram a ser conquistados pelo sangue mineiro derramado na Inconfidência. E isso não pode ser esquecido jamais. Ok, tamo junto, concordo. Pena que ele vai ali e escolhe Sérgio Moro e Michel Temer para receber essa homenagem aqui. Né? Eu prefiro nem comentar muito de tão absurdo que é, né, ver esses dois recebendo isso aqui no meu estado. Eu vou apenas replicar aqui um tweet do Tatu no Toco, que foi direto ao ponto. Grande homenagem do governador Zema a Joaquim Silvério dos Reis. O Tatu foi direto aqui, ambos sim, como Joaquim, né, traíram os interesses nacionais. Simples assim. Michel Temer, falei que ia comentar, já estou comentando. Michel Temer, um vice que não é questão de opinião, só você observar os fatos durante ali, os fatos que antecederam o impeachment. A Dilma fez um governo desastroso, ok, concordo com isso, mas o Temer é apontado por muitos, eu concordo com quem fala isso, conspirou contra a presidente eleita. Porque ele era o vice, ele seria o beneficiado se caso, né, acontecesse o impeachment, como aconteceu. Né? Aí na presidência colocou lá a PPI, essa política de preço Petrobras que passou no governo Bolsonaro e continua no governo Lula, que disse que ia acabar com ela. Já entrou abril, o ministro até falou que tinha que discutir a mudança, Lula falou que não é hora ainda, vai ser quando a hora? Então daqui a pouco entra maio, junho, o povo tá pagando mais caro no combustível, né? Então foi o Temer que colocou essa PPI, fez a reforma trabalhista para gerar milhões de empregos, só tirou direitos, não gerou empregos. A reforma da Previdência que Bolsonaro aprovou foi praticamente a que o Temer deixou preparada. Enfim, o teto de gastos que o próprio Ciro avisou na época que não tinha condição de se manter, não se manteve, o teto desabou, o Bolsonaro rompeu ele 4 vezes, com quase 800 bilhões furando o teto, né? Foi colocado com o Temer, que tirou investimento da educação, da saúde, né? Deixou praticamente, é impossível governar com esse teto de gasto. Agora vem aí o arcabouço fiscal, que dizem que é o novo teto de gasto. Eu até concordo que tem um teto no investimento quando o país bombar. Né? Aí o pessoal se contenta que quando o país não bombar, tem um pisozinho de 0,6, o que é uma brincadeira. E Sérgio Moro, esse aqui é um traidor mor, esse aqui, a pretexto de combater corrupção, que tem que combater mesmo, né? Eu defendo isso, mas a gente viu a Lava Jato, primeiro, fizeram as coisas ali, meteram os pés pelas mãos, né? Não respeitaram o devido processo legal, e tem um monte de advogado que pegou algumas questões para colocar na rua gente que sim, né, se a coisa fosse feita da forma correta, certamente estariam presas. Mas o Sérgio Moro, um juiz incompetente, considerado suspeito, mas além disso, a questão jurídica, a Lava Jato colaborou para você destruir várias empresas nacionais, abrindo espaço para empresas estrangeiras na área da infraestrutura e outras mais. Então, assim, Sérgio Moro recebendo essa medalha aqui, olha, é realmente lamentável demais. Bom, pessoal, e o Estadão divulgou algo gravíssimo, tá lá no Twitter dizendo, exclusivo, o governo Lula tentou colocar sigilo de 5 anos nas imagens em que ex-ministro aparece com golpistas, aqui falando do Gonçalves Dias, que era o chefe do GSI, tá dizendo que ex porque ele sim, né, pediu demissão, enfim, saiu, já fiz um vídeo aqui sobre isso, não quero me estender, e a pergunta é, qual a intenção em colocar isso aqui sob sigilo?
né? Sem falar que tem muita polêmica já envolvendo essas imagens, né? Muitas pessoas tinham feito a solicitação delas já antes e, enfim, não tem a imagem, não sei o que, de repente vazam as imagens, o ministro numa situação delicada, enfim, saiu e agora quem assumiu é o Capelli, mas já falei no outro vídeo, essa CPMI agora vai acontecer, o governo decidiu apoiá-la, né, viu que não tinha jeito mais de ficar contra, então, né, falou, não, então tamo junto também realmente aqui e vai ser pura emoção, né, e pra mim, já falei várias vezes aqui, eu acho que tem que ser averiguado, independente de quem cometeu algum ilícito, tem que ser punido, seja, né, de gente que era do antigo governo, do Bolsonaro, né, os financiadores, daqui a pouco eu vou mostrar um que confessou, né, os incentivadores, né, eventuais funcionários do GSI que eram do Augusto Heleno e que não tinham ainda saído com o novo governo que entrou, enfim, e que parece que tem sim infiltrados do general Augusto Heleno por lá, tinha, né, e talvez ainda tenha, o Capelli vai averiguar isso de perto, e se eventualmente alguém do atual governo também cometeu algum tipo de ilícito, que sejam todos punidos, né, de forma severa, tem que pagar caro, que isso aqui não pode acontecer mais. Pessoal, e a Jovem Pan anunciou na noite de quinta-feira que rompeu o contrato com uma afiliada de Itapetininga, no interior de São Paulo, por prática que, abre aspas, expõe a marca, fecha aspas, da emissora e, abre aspas, viola cláusulas do acordo. Bom, a Jovem Pan, tudo bem, concordo plenamente com a decisão, fez certo aqui em romper, mas ela dizer que está preocupada porque expõe a marca, mas ela própria, né, nesses programas aí em rede nacional, tinha ali vários, né, defensores, né, de atos, inclusive, aí, que pediam, né, fechamento de STF, atos que pediam golpe, AI-5, não sei mais o que, na pandemia também, uma coisa vergonhosa, mas, né, que bom, né, se for para mudar, que mude para melhor. E esse comportamento aqui, eu considero ele um comportamento que chega a ser surpreendente, né, baseado no histórico recente da Jovem Pan. E o dono, ou ex-dono da Jovem Pan de Itapetininga, Milton de Oliveira Júnior, admitiu ao vivo, durante participação em um dos programas veiculados localmente, ter financiado os atos do Rio de Janeiro, é o que diz a matéria do Globo, mas ele vai negar, dizer que não, estava financiando ali, um amigo dele estava voltando de um ato em novembro, que pediu um dinheirinho para ajudar na alimentação, e ele está dando aqui uma outra versão, porque percebeu que a coisa realmente pode ficar muito feia para ele, e ele comentava sem citar nomes, eu vou mostrar aqui o trecho do vídeo, mas quando eu vi a primeira vez, ele está falando de quem aqui? Então ele comentava sem citar nomes o posicionamento da deputada federal Simone Marchetto, que é do MDB de São Paulo, da mesma cidade, que se demonstrou contrária à instalação da CPMI dos atos antidemocráticos no Congresso, é o que diz aqui a matéria do Globo. Então vamos ver aqui o que ele disse e eu vou comentando aqui algumas questões. Realmente, assim, é chocante ver o nível de alguns ainda hoje, em abril, dizendo coisas como ele aqui disse. Vamos lá então para o vídeo. Também outra coisa, deputada, vou te dar um presente. A senhora fala que não denunciou porque poderia envolver empresários locais. O que a senhora quis dizer é o seguinte, se eu abro lá a CPMI, alguns empresários que contribuíram com a viagem de alguns patriotas aqui de Itapetininga poderiam... Patriotas, ai meu Deus do céu, dá paciência, senhor. Ser prejudicado. Eu contribuí, deputado. Pode me denunciar. Eu contribuí, entrego o recibo para a senhora. Pode vir buscar aqui. Se eu tiver que ser preso porque eu ajudei alguns patriotas a irem para Brasília fazer protestos contra um governo ilegítimo, que eu seja preso, deputada. Não... Oh, aqui tem coragem, hein? Ó, que eu seja preso, hein, deputada. Mas já tá doidinho da cabeça lá no Twitter ou no Facebook dele, né? Se explicando, falando, né, tentando dizer que não, que respeita a democracia, que criticou a quebradeira e não sei o que mais. Não há problema nenhum. Eu não tenho medo da justiça. Eu contribuí, deputada. Se a senhora quiser, eu mando no teu WhatsApp depois os recibos de Pix. Quer? Eu mando. Não tem problema não, tá lá com o meu CPF. Então é isso aí. Confessou ao vivo ali que colaborou. A Jovem Pan, como eu disse, já rompeu o contrato aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu centralizar aqui de novo. Agora chama atenção aqui, cidadão gravando isso aqui em abril. Isso aqui é do dia 20 de abril. Gravação, portanto, recente. Ainda falando em governo ilegítimo. Nem Bolsonaro, nem os filhos de Bolsonaro insistem nisso mais. Já entenderam que perderam, pararam com a conversa fiada, negócio de urna, de não sei o que, de TSE. Agora estão aí fazendo oposição, que é o que devem fazer. Quem perdeu faz oposição. É assim, qualquer democracia, oposição, que nem sempre é que eles fazem, de forma séria, né, fiscalizando o governo. Não, muitos querem fazer lacração lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado. Né, quando ele fala aqui de patriotas... Né, olha só, ele está negando que financiou o 8 de janeiro.
mas tem um monte de patriotas, entre aspas, presos, porque foram financiados por alguém, né? Pegaram o ônibus na ilusão de que, vamos lá só fazer um protesto, levantar umas bandeiras, umas faixas, mostrar nossa insatisfação, e volta. De repente aconteceu aquilo lá e tem gente que ainda está presa, algumas saíram, respondem e aguardam, né, o que vai acontecer com elas. Mas, e aí tem gente que financiou que está por enquanto tranquilo. Alguns até já foram presos também. Eu espero que seja investigado como a CPMI vai acontecer, deve fazer, de ir atrás de quem pagou, quem incentivou, quem estimulou. Porque não é só a turma que estava lá que de repente se viu no meio daquela onda e começou a quebrar. Também tem responsabilidade. Mas para mim, a turma que incentivou, que, né, mobilizou, que pensou nisso, também tem responsabilidade maior e tem que ser punida. E vamos ver se ele aqui vai conseguir realmente mostrar que não tem nada a ver com o 8 de janeiro, que pagou realmente só um lanchinho, que esse foi só um lanchinho de quanto foi o Pix. Então vamos mostrar o Pix então, ele só que queria que o deputado fosse lá buscar. Não, foi um Pix de 50 conto pro cara lanchar lá em novembro. Aí é uma coisa. Agora, se faz um Pix, por exemplo, que dá para alimentar o ônibus inteiro, dá para pagar o deslocamento do ônibus, opa, aí a situação realmente muda, mas vamos ver o que vai acontecer com ele e com vários outros. E é isso. Quem puder, comenta aqui embaixo o que você acha do que a gente acabou de dizer e se puder, espalhe o vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!